Bom, vamos lá. Retornar de onde paramos. Muito bem. Então, na última exposição foi dito que esses padrões físicos que nós temos, né, ou que nós, os padrões posturais, né, por bem dizer, que a gente está mais habituado a ficar, né, seja mais curvado, seja mais peito aberto, né, eles influenciam muito na nossa maneira de reagir ao dia, né? E reagir também às situações com as quais a gente se coloca, né? Então, há estudos aí, só para a gente fazer um resumo, que basicamente vão dizer para a gente que o hábito que você tem de ficar numa determinada postura influencia, de certa maneira, o seu humor e a sua resposta ao estresse, né? Nesse estudo, se eu não me engano, as pessoas que tinham uma postura mais correta, né, foram capazes de permanecer mais tempo fazendo atividades intelectuais intensas, né, respondendo questionários e tudo mais, com um nível maior de atenção, ao passo que as pessoas que foram condicionadas a ficarem curvadas, por exemplo, tiveram resultados piores, né? Obviamente que aqui a gente não está falando sobre estrutura óssea, tá? Se a pessoa tem cifose, escoliose, não é isso, né? Mas é basicamente esses padrões posturais que a gente se condiciona a ficar ao longo do dia, né? E que são hábitos, né? São posições ou posturas que a gente fica habituado em permanecer, tá? E aqui o slide não passou? Passou. Opa, aí. Então, padrões físicos de prana e apana. Então, o padrão apânico aqui, né, reflete os sentimentos de desamparo, submissão, insegurança. É como se os ombros estivessem cercando o coração a fim de protegê-lo. Isso eu que coloquei aí, tá? Mas é realmente a minha percepção, né? Como se você quisesse acolher o coração falando, nossa, tá muito perigoso aqui para mim essa vida, eu vou abraçar meu coração, vou me retrair, vou me proteger de alguma coisa, né? Então, eu tenho essa noção, ou pelo menos essa percepção de que as pessoas que permanecem, né, curvadas por mais tempo, né, têm uma tendência maior à insegurança e tudo mais. E eu acho que você consegue encontrar aí na sua vida exemplos de pessoas que você vai lembrar que, de repente, posturalmente tinham uma postura postural e tinham essa característica de serem mais retraídas, mais tímidas, né? Enfim. O padrão japana mais perceptível é quando vamos ao banheiro. Esse padrão dissipa energias, mas também as emoções indigestas. A pana e prana precisam funcionar em conjunto para a formação de samana. Samana, então, é o vaio que fica na região do intestino, né? Aonde a energia química é transformada em energia mecânica e aonde os processos de digestão das coisas, isso tanto no âmbito de alimentos quanto no âmbito emocional, né, acontecem, né? Tanto que todas essas práticas aí relacionadas aí à tapácia, por exemplo, Kapalabhati também, né, eles vão incentivar, né, essa região também tem a ver com Manipura. E dentro do budismo tibetano, esse chakra, né, é criado o que a gente chama de tumo, né, ou chandali, que é o fogo sagrado, né, que vai incinerar as nossas falsas percepções de eu. Tá? Então é uma coisa muito antiga, já uma ideia muito antiga de que nesse centro há essa energia de transformação e metabolização, tanto de emoções quanto de alimentos, né? E para que isso esteja, vamos dizer assim, saudável, né? Prana e apana precisam estar em perfeito equilíbrio para que esse fogo seja capaz de fazer essa transmutação das coisas. Bom, então Samana que vai fazer a digestão, separação de alimentos e também de emoções, tá? Então esse padrão apânico, você consegue perceber ele como um padrão de eliminação, ok? Então tem muito a ver também com a maneira com a qual a sua pelvis, né, ela vai funcionar. Aqui nessa figura, por falta de encontrar uma figura mais melhor de boa, né? Aqui a gente entenderia isso aqui como esse sacro, essa região do sacro aqui, eu não sei se eu consigo, não, o mouse ele não vai
pintar aqui, né? Mas essa região aqui do sacro, ela estaria encaixada para dentro e a pubis para cima, né? Então, é basicamente, se você simular aí um agachamento, uma posição de ir ao banheiro, né, você vai entender, né? Então, pubis sobe, sacro desce e vai criar essa curvatura para dentro e não para fora aqui, tá? Então, é como se o seu corpo inteiro fizesse um C. E esse é o padrão de eliminação, ok? Tanto que hoje a galera já está colocando uns banquinhos ali, né, para ir no banheiro, apoiar o pé e tudo mais. Então, em vários asanas, a gente vai entrar em padrões apânicos e a gente vai entrar também em padrões prânicos, né? A questão toda aqui é o tempo do seu dia que você passa nessa postura, ok? Lembrando que não somente a postura da sua coluna, né, é abordada aqui, mas é muito importante que você perceba também como está o seu semblante, como está a sua expressão facial, né? Porque isso também vai refletir na sua postura da coluna e também na sua postura em relação à vida, tá? Próximo padrãozinho. Ué, tá meio bugado aqui o slide. Bom, aqui eu consigo mexer. Pronto. E aqui a gente vai ter um padrão mais prânico, né? Então, o externo ele fica à frente dos ombros e não o ombro na frente do externo, né? Então, ele é o oposto extremo, tá? Do apana. Então, nesse padrão, o coração está exposto ao excesso de confiança, dominação, é como se houvesse um complexo de Superman aqui, onde se pensa que só você é capaz de tudo. O ego está a todo vapor, assim como no padrão apana. Samana não é ativado no campo sutil. O pensamento permanece linear e egóico. Em ambos os padrões, os pensamentos, sentimentos e emoções são autocentrados, tá? Então, embora esse complexo de Superman, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas o complexo de Superman basicamente é aquilo que você quer fazer tudo por todo mundo. Mas não no sentido de ajudar, é porque você acha que os outros são incapazes, né, de se defender, ou de fazerem, ou de realizarem as coisas por si sós, né? Então, esse padrão, ele pode mascarar através de uma máscara, por assim dizer, de autoconfiança ou de superconfiança, né? Várias fragilidades da pessoa também, né? É aquela pessoa que aqui, para os outros, mostra que é a última bolacha do pacote, mas em casa chora em posição fetal, entende? Então, ambos os padrões, eles são muito problemáticos, né? Se a gente pegar por esse ponto de vista mais sutil, mais mental, né? De formulação de pensamentos, né? Então, novamente, né? Yoga é equilíbrio. Então, a gente precisa equilibrar tanto no físico, quanto no mental, quanto no sutil, né? Principalmente, né? Esses dois padrões posturais aí, tá? Tanto padrão de prana, quanto padrão de apana. Padrão de prana, então, ele é caracterizado por esse externo à frente dos ombros, essa curvatura nas costas e essa curvatura também da lombar para trás. É como se o bumbum ficasse empinado, sabe? Como se o sacro fosse para cima e a pubis para baixo. Então, é o inverso de apana, né? E aqui a gente pode pensar que essa pelvis, ela é uma cumbuca cheia de água, né? Então, se você joga muito para um lado, joga muito para o outro, ela vai vazar dos dois. Então, a gente precisa achar esse centro de equilíbrio. Todas as tradições vão dar muita ênfase também na questão do Mula Bandha. Eu já falei isso no último encontro, né? Por conta desse vazamento energético, tá? Então, a gente tem essa percepção também, a gente pode ter essa percepção de que, porque é um padrão prânico, ele é um padrão legal, né? Mas lembra, tudo em excesso é nocivo para a gente, né? A diferença entre o veneno e o remédio está na dose, tá? Então é importante que a gente também equilibre a nossa postura física ao longo do dia e não somente, óbvio, na prática de asana. Manter uma postura adequada, além de trazer benefícios à saúde de uma maneira geral, proporciona também o equilíbrio de prana e apana, mantendo a ativação de samana,
o movimento de Udana e a distribuição de Viana, além de trazer o equilíbrio emocional que facilita o desenvolvimento do discernimento e a clareza mental. Então, novamente, sempre que a gente está num polo oposto emocional, seja um polo eufórico, seja um polo de tristeza, de ansiedade, né? A nossa tendência é não pensar direito, agir por impulso, tanto na ansiedade quanto na euforia, né? Lembra do exemplo da compra do tênis, né? Às vezes você anseia para comprar um tênis e você compra e você fica eufórico, né? Então você fica que nem uma bolinha de ping-pong aí, oscilando aí entre dois polos, tá? Então é importante a gente, ao longo do dia, manter uma postura neutra, né, em equilíbrio aí de prana e apana, principalmente, tá? Para que a gente tenha também um acesso mais fácil a esse centro calmo, tranquilo, onde as nossas decisões elas vêm com base num discernimento e não numa reatividade por estímulos, ok? E dentro da nossa prática de yoga, a gente tem uma postura muito neutra para isso, né? Então, se a gente pega o Vinyasa clássico de Krishnamacharya, todas as posturas começam e terminam em Samastiti. Então, eu não sei se vai dar para ver, porque é muito pequenininha essa bolinha que eu estou aparecendo, né? Mas isso aqui é uma japamala, tá? Então, o Vinyasa do Krishnamacharya, ele é pensado para que cada postura comece e termine nesse ponto aqui da japamala que a gente chama de Meru, ok? Ou o Guru Mala, né? A semente Guru aqui, né? Então, o Samastiti ele vai representar sempre o zero, o início e o final de cada postura. Isso falando em termos de Vinyasa clássico, tá? E o que é o Samastiti? Então, normalmente você vai apoiar os arcos dos pés no chão, né? E quando eu digo arcos, tenha essa percepção dos arcos, né? Cabeça distal do dedo mínimo, cabeça distal do polegar do pé e essa região do calcânio, tá? Os dedos, eles são ótimos para o equilíbrio, mas se você tirar os dedos do chão, ficar de pé e tirar esses dedos do chão, você vai perceber um padrão que vai te impulsionar para cima quando você ativa bem esses arcos dos pés, né? Então a gente tem uma ativação de Udana, uma ativação para cima muito forte quando a gente está em Samastiti. Uma outra coisa, pubis sobe, sacro desce. Então a gente entra num padrão apânico e em cima a gente vai manter esse padrão prânico, né? Então coração levemente à frente dos ombros, ok? E os braços ao longo do corpo relaxados, né? Tem gente que chama também de Tadasana, ou as mãos na cintura também é Samastiti, tá? Então gostaria que vocês experimentassem essa postura ficando de pé. Isso vai ser explorado num vídeo à parte, oportunamente. Mas fica de pé, tira todos os dedos dos seus pés do chão e você vai perceber uma força te elevando. E aí você vai trazer o sacro para baixo, a pubis para cima, vai encaixar, né, essa região dos quadris e vai elevar o coração, como se o coração estivesse indo na direção do queixo, o queixo levemente projetado para o coração. Então você vai ficar mais ou menos essa distância aqui, ok? E os braços relaxados ao longo do corpo, ok? Isso é uma postura que a gente vai chamar de Samastiti. Então, nessa postura Samastiti, todos esses pranavaios estão fisicamente equilibrados dentro da postura, tá? É muito importante que você tenha essa percepção. Grande parte das posturas, principalmente quando a gente fala em Vinyasa, elas já ganham esse cunho de tratamento, de Ayurveda, né? Grande parte dos textos, né? Eles vão vir com, faço asana assim, 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 e esse asana cura dor de barriga, esse asana cura os desvios de vata, esse asana ajuda no metabolismo, esse asana limpa o catarro, esse asana, por quê? Os Hatha Yogis, eles eram pessoas que eram retirantes da sociedade, né? Eles não ficavam em sociedade. Então, para que eles, caso tivessem algum incômodo físico, um distúrbio, alguma doença, né? Eles tinham que tratar a si mesmos, né? E pela percepção deles, pela busca e questionamento empírico deles, né?
alguns asanas ajudavam com certas condições. Então, isso foi transposto depois para os textos, tá? E mais aí por volta de 1900, né, com Kuvalayananda, Sundaradeva, Krishnamacharya, né, muito desses princípios da Ayurveda, que vão orbitar basicamente sobre os gunas, os pranasvayu e tudo mais, né, vão entrar também na prática de Hatha Yoga. Então, quando Krishnamacharya diz yoga é pranayama, tá? Lembra pranayama não no conceito de técnicas respiratórias, isso é um meio hábil para que esse prana também, é mais uma ferramenta, melhor dizendo, para que esse prana também entre em equilíbrio no corpo, né? Mas grande parte das posturas você vai ajustar esses movimentos prânicos no corpo, tá? Então, por isso que toda postura vai ter um pratikriya. Pratikriya é uma meu Deus do céu, tô com a língua enrolada. Pratikriya é uma contrapostura, uma neutralização daquele movimento que foi feito. Então, via de regra, por exemplo, o Paschimottanasana, né, vai ter como pratikriya o Purvottanasana, né, que é aquela postura que você apoia os pés no chão, as mãos e abre o peito, né? Então você não está numa hiperextensão extrema, né? Você está neutralizando aquele tempo que você ficou em flexão. Praticrias para hiperextensões intensas, por exemplo, são torções, tá? Onde você tem uma neutralização aí também do movimento da coluna. Então, olha só que coisa interessante. O yoga, quando ele começa a ganhar essa modernização, né? Quando ele começa a ter a pegar emprestados certos preceitos da Ayurveda, né? Essa questão do equilíbrio de prana e apana, ela entra muito forte, tá? Tanto que grande parte também dos textos publicados aí de yoga moderno, né? Hatha Tattva Kalmudi, como é que era o outro? Que era eu lembro da tradução, que é a pérola dentro da ostra, uma coisa assim, os segredos da pérola dentro da ostra, que é do Sundaradeva também, mas não lembro o nome em sânscrito dele. Eles vão trazer esse cunho também, né? Do que você deve comer, quanto você deve comer. A prescrição que o Krishnamacharya dá, por exemplo, é um terço comida, um terço água, o resto prana. Né? Então, há de haver esse equilíbrio, né? Você não enche o estômago completamente, né? E também isso é pautado num preceito do Tantra que permeia também posteriormente o Hatha Yoga, chamado Mitahara, que é moderação do apetite. E novamente, eu comentei sobre ele no último vídeo, né? Mas também está relacionado à moderação das suas relações de consumo, ok? Então, sempre que você age com moderação, você permanece nesse eixo de equilíbrio, aonde você não oscila, né, entre estados de ansiedade e euforia. Você toma decisões racionais, embora a sua decisão possa vir de uma emoção, ela é muito mais racionalizada. Você consegue encontrar aí um equilíbrio entre o emocional e o racional, tá? Então é isso, esses padrões de prana e apana, eles são explorados no Hatha Yoga, mas com essa questão aí de equilíbrio dos movimentos dos vaios no corpo, e esses vaios em equilíbrio evitam, eu não gosto de usar a palavra, mas eu vou usar por falta de uma melhor, né? A doença, né? Ou o estado de não tranquilidade, o estado de incômodo. Eles evitam qualquer coisa que venha te incomodar. E se a gente voltar lá atrás para Patanjali, né? Ele também fala que um dos impeditivos para a prática de yoga é a doença. Okay? Então é importante que a gente mantenha vários preceitos aí, Shaucha, né? Também a limpeza. Quando eu falo de limpeza, não é só tomar banho, né? É limpeza da mente também. Faz parte a gente higienizar, desculpa, higienizar a mente, né? Como uma maneira de você ter pensamentos claros, pensamentos aonde você acessa os seus valores de fato ao tomar uma decisão, ao interagir com a realidade. Então, o próximo passo da nossa anatomia sutil, ainda no corpo denso, que vai reverberar nesse campo sutil, são os bandas e os mudras, tá? Então, bandas e mudras são ferramentas também, meios hábeis que nós podemos utilizar
no nosso corpo físico que vão refletir nesse corpo sutil e no seu corpo causal também. Então, os mudras aqui não são os mudras com as mãos, né? São os selos que causam um isolamento hermético, direcionando o prana a uma parte específica do corpo, aumentando a energia naquela área. Com exceção de Viparita Karani, os Shirshasana são executados sentados. Os mudras são praticados em posturas controladas em conjunto com os bandhas, respiração consciente e kumbhakas. Kumbhaka é um ponto central para a gente aqui, tá? Quando a gente for falar em corpo sutil, Kumbhaka vai ser a técnica mais utilizada. Mesmo que você faça mantra sadhana, os kumbhakas eles são extremamente necessários para que você mantenha a reverberação do mantra, né? E a métrica correta, né? Então você não quer cantar, por exemplo, Om Shrim Hrim Kling Glaum Ganganapataye Varavarada Sarvajanameva Shamanaya Swaha. Você quer manter a vibração do Bija, né? Que é esse M, que é o que dá potência para o mantra, né? Então é Om Shrim Hrim Kling Glaum Ganapataye Varavarada Sarvajanameva Shamanaya Swaha. Não sei como é que vai sair no áudio, mas você sempre mantém todas as sílabas vibrando, né? Então não é só Om Shrim Hrim Kling Glaum Glaum. Isso aí. Você esquece. Se for para praticar mantra assim, nem perde seu tempo, que segundo a tradição, isso aí não vai dar efeito nenhum, tá? É necessário manter a vibração do mantra a todo tempo. E você só consegue manter essa vibração se você tiver, principalmente em mantras longos, né? Deixa eu ver um outro aqui. Om Namo Bhagavate Kadamstraya Hastimukaya Lambodaraya Uchishta Mahatmane Am Krom Hrim Kling Him Hum Gege Uchishtaya Swaha. Vários mantras grandes aí vão precisar dessa capacidade pulmonar aí. E a gente pode falar um pouquinho mais de kumbhakas mais para frente, a hora que a gente abordar pranayama, mas eles têm uma importância central para a gente e também na prática de bandhas. Então, essa combinação faz com que o prana e mente, combinação de mudra e bandha, né, se mantenham e se estabeleçam num ponto de foco tranquilo. Isso impede que os pranavayas se dispersem e assim ficam contidos em suas respectivas funções, sem invadir a função do amiguinho, né? E em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia. Este procedimento visa remover as obstruções no corpo sutil. Desta forma, os padrões mentais de apego e aversão que geram distúrbios físicos e mentais ligados a esses vaios também ficam sob controle, tá? Então, a partir desses bandas aqui que a gente vai olhar, é muito interessante quando a gente fala em Mula Bandha, Uddiyana Bandha e Jalandhara Bandha, esses três bandas principais aí no canal central, porque eles estão relacionados a três grantes, né? Três nós energéticos que são formados desde o seu nascimento. Então você vai ter Brahma Granthi, Vishnu Granthi e Rudra Granthi, ou Maya Granthi, esse último chama também, né? Que são o nó da criação do ego, que fica nessa região do Muladhara, o nó que preserva esse ego, que é o Vishnu Granthi, que fica entre o Manipura e o Anahata, e você vai ter o nó que impede que o ego seja dissolvido nessa região, dessa cavidade aqui, entre o teu terceiro olho, né? Basicamente essa linha do nariz aqui, ó. Fica esse nó, tá? Então ele é muito próximo aqui de Jalandhara Bandha aqui, né? Ok? Então a gente vibra muito essa cavidade nasal aqui inteira na prática de mantras, tá? Do terceiro olho até essa linha do nariz aqui, que é a mesma linha que vai cortar até a sua orelha aqui, ó, normalmente, tá bom? Então, o que mais que eu posso falar para vocês sobre bandas? Eu acho que é isso. Esses mudras, tá? São asanas que são praticados com uma conjunção de bandas por um tempo um pouco maior e com kumbhakas, necessariamente com kumbhakas, tá? Com retenções. Então, nós temos aí Mula Bandha, o primeiro bandha que a gente tem que fica no nosso períneo, tá? Então, a instrução dele é basicamente você
contrair a musculatura do períneo e do reto. Esse banda deve ser engajado preferencialmente durante toda a prática, mas você pode começar a se habituar com ele aplicando-o durante a inalação. Isso é uma percepção minha de que na inalação é mais fácil manter mula banda do que na exalação. Talvez para você não. Mas uma maneira de você começar a desenvolver essa prática de bandas, né? É óbvio, sentando numa postura confortável, você pode fazer ela em praticamente qualquer asana, né? Inclusive tem uma postura chamada Mula Bandhasana, onde o calcanhar, e o Mahamudra também é assim, Vajrasana, onde o calcanhar ele vai ficar em contato com esse períneo, fazendo essa pressão. Então, praticamente não é nem necessária essa contração, é mais uma sensação mais leve, né? Porque o pé já está fazendo esse papel de empurrar esse assoalho para cima, tá? Então, na inalação, você pode inalar, manter o assoalho pélvico contraído, e aí vai exalar, solta e exala, até que você consiga se habituar. Então, normalmente, quando a gente vai praticar o Chara, que é uma prática de elevação de mantras, até a prática de asanas, aí você quiser desenvolver um trabalho de banda, o meu conselho, não é aqui uma regra, né? Um conselho, é que você comece a prestar atenção na inalação, se você consegue manter essa contração durante toda a inalação, e aí na exalação você relaxa. Quando isso virar um hábito, né? Você vai ver que ao longo do seu dia você está contraindo esse mula banda em toda a sua inalação. Novamente, todas as escrituras vão dizer para manter esse banda engajado o dia inteiro, ininterruptamente, inclusive quando você está dormindo, se é que isso é possível. Ok? Então, o próximo banda essencial, e aqui ó, o movimento dele é para cima, né? Então, é uma contração e você meio que traz, tenta imaginar que você está puxando esse assoalho para cima, tá? Então, aqui a gente está isolando essa força pânica que vai dissipar o prana. Lembra que você está inalando, esse prana está absorvendo, esse néctar da vida ele é pingado do Sahasra, bate nesse Ardha Chandra, que fica logo acima, aqui mais ou menos no meio da testa, né? Logo acima do Ajna, e essa gota escorre. E aqui no fogo de Samana, ela é incinerada, ela é consumida, essa força vital, e o resíduo da força vital que Samana não consegue consumir vaza por Apana, junto com tudo mais que vaza ali por Apana, que sai por Apana, tá? Contraindo Mula Bandha, essa energia residual do prana, ela é mantida. Isso faz com que o yogi estenda a vida segundo a tradição, tá bom? Uddiyana Bandha. Traga o umbigo para dentro, de modo que você tente pressioná-lo contra a coluna e então para cima. Então, primeiro o movimento para dentro e depois para cima. Esse bandha é praticado no início da exalação e mantido durante toda ela, assim como em Bahiya Kumbhaka, retenção vazia após a inalação. Então, diferente do Mula Bandha, segundo as tradições aí mais proeminentes aí do Hatha Yoga e a exposição do Sundaradeva e do Krishnamacharya, o Uddiyana Bandha ele é um bandha mais flexível, ele só é contraído durante a exalação, tá? Então você vai, ao exalar, você vai forçar o seu umbigo para dentro e para cima. É como se você estivesse criando um vácuo e auxiliando o seu diafragma a comprimir o pulmão e soltar todo o ar. É isso, tá? E Bahiya Kumbhaka é essa retenção de pulmão vazio. Então, muitas vezes na prática de pranayamas e também na prática de mudras, né, ou karanas, né, enfim, você vai fazer uma respiração aonde você tem um movimento de inalação, um movimento de retenção com os pulmões cheios, uma exalação e um momento de retenção com os pulmões vazios, tá? Nesses dois momentos, da exalação e da retenção com o pulmão vazio, Mula Bandha e Uddiyana Bandha estão ativos, ok? Novamente, é interessante que ao praticar bandas, como a gente tem 3, que essa prática ela seja feita de uma maneira gradual. Então, se habite com o Mula Bandha primeiro, introduza, depois de habituado com o Mula Bandha,
introduza o Dhyana Bandha, né? E o Jalandhara Bandha, vocês vão ver que durante a prática de asanas e a prática de mudra, ele é o mais natural de se fazer, tá? Então você não precisa forçar muito para você manter esse Jalandhara Bandha, né? É mais trazer a cabeça um pouco para trás e o queixo um pouco para baixo, você já sente essa pressão. Mas vamos falar dele aqui. Então, a projeção do queixo na direção do seu externo, e aqui você vai travar ele. Então, não é para colar. Eu vejo muita gente fazendo Jalandhara Bandha assim, ó. Não é para ficar sem pescoço. É isso aqui, ó. Deixa eu ver se de lado fica melhor aqui, talvez. Não sei como é que tá. Então, você projeta o queixo na direção do externo e levemente você vai ativar toda essa musculatura aqui, ó. E você vai sentir uma pressão leve no maxilar. Então, não é para travar tudo aqui, tá? Então, essa projeção bem leve. E você mantém esse banda ativo, ok? Jalandhara Bandha também, assim como o Mula Bandha, ele vai ser engajado durante toda a prática. Uma coisa curiosa aqui, na prática de Vinyasa Krama e na prática de Vinyasa desenvolvida pelo Tirumalai Krishnamacharya, não há ou praticamente não existe esse movimento aqui, ó, de elevar a cabeça. Você só vai elevar a cabeça quando você não tiver outra opção. Durante toda a prática, no seu Chaturanga, Urdhva Mukha, Adho Mukha, toda ela vai ser com essa projeção do queixo apontando para o externo e criando esse Jalandhara Bandha. Isso vai fazer com que você produza uma respiração sibilante análoga ao Ujjayi. Então, não é o Ujjayi, tá? O Ujjayi é um pranayama que tem um meio de se fazer, toda uma prescrição para se fazer, né? Ele é um pranayama e ele não é feito durante a prática de asana. A respiração que é feita quando você trava o seu Jalandhara Bandha, que vai te ajudar a produzir esse som sibilante, é análoga ao Ujjayi, como o Ujjayi, não o Ujjayi, tá? Até no Ashtanga. No Ashtanga a respiração não é o Ujjayi, a respiração é livre e consciente. Okay? E a mesma coisa que o Krishnamacharya fala, respiração livre e consciente, mantendo essa projeção. Então é como se o seu externo fosse para cima e o seu queixo encontrasse ele no meio do caminho, sem tocar, óbvio, né? E mantendo essa respiração sibilante, que vai ser muito parecido com o som produzido no Ujjayi. Então, quando foram lá e perguntaram para o seu Patabi Joyce, é o Ujjayi? Ele, yes, like Ujjayi. Tá bom? Mas não é o Ujjayi. Então, experimenta aí também. Isso também está presente no Samastiti. Todos os bandas presentes no Samastiti, tá? Principalmente na exalação, o Dhyana Bandha, ele é introduzido. E o Jalandhara Bandha sempre que possível. Aonde que não vai ter Jalandhara Bandha durante a sua prática de asana? Torção e hiperextensão. Dependendo da hiperextensão. Por exemplo, se for um Urdhva Hastasana, né, que Krishnamacharya fazia aqui, entrelaçando os dedos, elevando, ainda assim essa hiperextensão, ela tinha essa característica do externo vir na direção do queixo. Agora, num Urdhva Dhanurasana, por exemplo, aonde não for possível, onde o movimento de hiperextensão não for possível você realizar de Jalandhara Bandha, então tudo bem, procura manter a cabeça neutra, tá? Agora, sempre que for possível manter isso aqui sem forçar, então aqui, ó, só você fazer, entrelaça o dedo, eleva o braço, faz uma leve hiperextensão. Você vai ver que o seu externo, ele já se projeta, se você deixa a cabeça neutra, né? Ele já se projeta aqui na direção do queixo. Então, Urdhva Mukha, Adho Mukha, Chaturanga, sempre a cabeça para baixo. Krishnamacharya, ele é categórico quando ele diz que todas as posturas, cabeça para baixo, tá? E exceto asanas de pé, fecha os olhos. Ah, mas e o Drishti? O Drishti é uma coisa que eu acho importante abordar, embora o Krishnamacharya fale muito pouco, né?
Então você tem Brumadi Drishti, ele era feito em Ardhabada Padmasana, Ardhabada Padmasana, que é o Padmasana segurando os dedos dos pés aqui, Brumadi. O restante que ele fala, que é Nasaga Drishti, né? O Drishti no nariz, na ponta do nariz, vocês vão perceber, e mais para o final dessa exposição toda, quando Nhaneshwara ele fala de como é uma postura meditativa, e isso vocês vão encontrar em basicamente todos os textos que dão uma orientação clara com relação a uma postura meditativa, seja ela Vajrasana, Sukhasana, Siddhasana, Padmasana. Uma característica muito proeminente dessas posturas, e não são as posturas de pé, óbvio, tá? Normalmente as posturas sentado, e se a gente pega também esse cunho medieval dos asanas, 99% era feito sentado, exceto Mayurasana, né? Mas o olho ele fica entreaberto e o olhar na ponta do nariz em direção para baixo, como se você traçasse uma linha, né, do seu nariz, né, essa linha diagonal do seu nariz para o solo, né? Então seria essa a posição dos olhos, o drishti fixo, tá? No mais, o drishti é interno, tá bom? Mahabandha. Então, Mahabandha é a ativação simultânea dos 3 bandas, geralmente aplicado durante os kumbhakas nos mudras. Então, os kumbhakas são as retenções de pulmão cheio e as retenções de pulmão vazio. Então, esse Mahabandha é uma ferramenta onde você vai, durante os kumbhakas, contrair todos esses bandas, tá? Uma coisa muito importante, a gente vai ver nos meios de se fazer pranayama, antes da gente entrar na prática em si, tá? É o seguinte. Então, você vai ter um movimento de inalação, Mulabandha e Jalandharabandha contraídos, ou ativos, melhor dizendo. Retenção. Agora sim você vai criar, se for uma prática de mudra, né? Agora sim você cria um Uddiyana Bandha leve, ok? Segura todo o ar, vai exalar, solta, solta o ar, mantém os bandas contraídos e o Uddiyana Bandha você vai gradualmente empurrando, não é então um negócio que é feito, o Uddiyana Bandha na exalação, de uma maneira forçada, tá? Ele é uma maneira gradual. Por que que você não quer forçar esse Uddiyana Bandha? Então lembra, o Uddiyana Bandha aqui, ó. Vamos imaginar que a ponta desses dedos aqui, ó, é o meu umbigo, tá? E aqui é a minha coluna. Então gradualmente você vai fazer esse movimento e para cima. Toda a tradição yógica vai dizer que a exalação, rechaka, ela deve ser mais longa do que a inalação. Isso quando se está praticando pranayamas e mudras, mesmo que esse mudra seja um asana, tá? A gente já fala de como praticar asanas como mudras. Então, gradualmente você vai... E vocês vão perceber que quando vocês estiverem praticamente sem ar, você termina esse movimento e empurra esse diafragma para cima, você vai criar um vácuo aqui, que é muito interessante. Então, é esse vácuo que vai auxiliar esse apana também a ter esse movimento invertido. E o movimento invertido de apana é que vai fazer com que prana e apana se fundam ali na junção, ou no seu assoalho pélvico ou no umbigo, né? Depende da tradição, né? Mas eles se fundam em um eclipse, e esse eclipse vai fazer com que essa nova energia desperta, chamada Kundalini, suba pela Sushumna, tá bom? Teremos mais detalhes sobre também. E por fim, então, a gente vai começar a falar no nosso próximo vídeo de pranayama. Agora, pranayama não como o controle e a expansão do prana, né? Ou seja, a definição básica que a gente tem de pranayama é restrição do movimento dos pranas vayus aonde eles estão em desequilíbrio ou sendo desperdiçados e expansão desses movimentos aonde eles vão se equilibrar e vão ser melhor aproveitados, ok?
Agora, neste contexto, na nossa próxima abordagem, a gente vai então entender o pranayama como o meio hábil, as técnicas de manipulação das narinas e, consequentemente, de Ida e Pingala, tá? Concomitantemente com os bandhas e com os kumbhakas, para que Pana e Apana se equilibram, se fundam, criam uma coisa chamada Samgata, vocês podem entender como fusão ou eclipse, né? Na base ali da Sushumna, e então esse movimento vai fazer com que essas energias se elevem. Entenda uma coisa, se você tem esses dois movimentos opostos, então você imagina aí de Pingala aqui, uma do lado da outra, Sushumna no meio, né? Você pode imaginar como dois canos. Então você tem uma água laranja descendo pelo lado direito e uma água vermelha descendo pelo lado esquerdo, certo? Então elas vão se encontrar ali. Se você coloca mais de uma mais na outra, elas não vão subir pelo centro. Elas vão ficar forçando uma para o lado e outra para o outro. A partir do momento que as forças se igualam, a única saída que elas vão ter é para cima, ok? Então pensa bem nesse princípio, tá? Que você tem três caninhos, se você coloca mais de um lado, ele vai subir pelo outro. Ele não vai subir pelo meio, ele vai subir pelo outro. Agora, se essas duas forças laterais se igualam, a única saída dessa fusão é pelo centro. E isso é a ativação aí da Kundalini ou a desobstrução da Kundalini, beleza? Pranayama. Então, eu vou deixar isso para um outro vídeo que vai ser colocado já na sequência. Om Hren Shri Matre Namaha.